Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre o Barroco, mas antes lembrar, né, o que falamos sobre na nossa sala de dúvida, né, na nossa aula online. Falamos sobre a literatura informativa, né, fazer um pequeno resumo e lembrar do que nós falamos. Essa literatura que tem o objetivo de informar, né? Essa literatura que vai se dar a chegada, né, da caravela de Pedro Álvares Cabral no Brasil, onde o cronista Pero Vaz de Caminha vai escrever uma carta, né, essa carta para informar tudo aquilo que ele viu, né, relatar ao rei. Essa carta que nós podemos dizer que é o verdadeiro registro de nascimento do Brasil, né? E nela observamos, né, todo o deslumbramento, né, do português quando chega aqui, do homem europeu, né, em relação à terra descoberta, né, toda a euforia e deslumbramento, né, ele fica impressionado com o que vê, inclusive com os índios, então ele vai retratar tudo, né, essa chegada, né, a questão do povo que aqui estava, né, sem maldade. E então nessa carta nós vemos, né, essa questão do deslumbramento e também as intenções, né, do português quando chegou aqui, né? Ele observa, né, tudo que ele vê, ele percebe que vale a pena, né, estar aqui e colonizar o Brasil, né, tomar posse. E nesse decorrer nós vimos que tem a chegada depois do governo geral no Brasil, logo os jesuítas, né, que virão juntos, né, ao Brasil para catequizar os índios, trazer o seu tipo de literatura, teatro, né, e suas contribuições para a literatura brasileira. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar sobre o Barroco. O Barroco que tem o seu auge no século XVII, né? O século XVII vai se estender até o século XVIII, né? E quando falamos de Barroco, lembramos dentro desse movimento da reforma, né? Da reforma e contra-reforma, né? Nesse período é um período de retomada, né, do teocentrismo, né? Lá no período medieval, período clássico, né? O teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, né? Onde Deus era o centro de todas as coisas. Agora o homem se descobre e vai viver tudo aquilo que vimos no classicismo, né? A questão de descobrir o seu potencial, saber desenvolver senso crítico, né? Questionamentos, é capaz de criar, é capaz de conquistar. O homem vive tudo aquilo, né? E agora ele vai retomar, né, nesse período, vai ser um período de muito conflito, né, para a humanidade, que agora vai retomar o teocentrismo, né? Esse período assim de questionamentos, né? Período onde o homem vai agora retomar essa questão da preocupação com a morte, né? Então temos algumas características em relação, né, a esse período, né, barroco. Temos aí a questão do culto do contraste, né? No período barroco vai aparecer esse culto do contraste, é uma das características, né? Não vamos ver todas, né? O que é o culto do contraste? A questão do dualismo, né? Sempre aquela questão em relação à matéria, né? A matéria é o espírito, o bem e o mal, né? Vai aparecer a figura antítese, né? Sempre vai ter essa questão do dualismo barroco, né? Então vai aparecer esse contraste,
né? O bem e o mal, a vida e a morte, a juventude e a velhice, né? Nos textos barrocos vão aparecer esse tipo de figura. A antítese é uma das características do barroco, né? O culto ao contraste, ok? A pureza e o pecado, né? Veja que agora, nesse período, vai ver esse questionamento, essa dúvida entre o homem querer seguir a maneira tradicional, a retomada da maneira tradicional, ou continuar mantendo a forma moderna de se viver, né? Digo em relação à igreja, né? Vai voltar essa questão dessa dúvida, né? Do homem barroco, né? A consciência da transitoriedade da vida, né? Também é uma das características, né? Desse período, né? O homem percebe, vai entender, né? Que o tempo passa rápido, tudo consome tudo, né? Vai consumir tudo, né? Então, nesse período, ele vai... É um período que ele vai desapegar, né, das questões materiais, né? Vai ser a desvalorização desses bens. É uma das características desse período, a desvalorização dos bens materiais, né? A questão da humildade. Então, várias questões serão retomadas, né? Por isso se fala consciência da transitoriedade da vida. Ou seja, a vida passa rápido, não temos que nos prender, né, com o material, né? Não temos que nos prender com as coisas materiais, porque o tempo consome tudo, né? Tudo passa rápido, né? Então, nessa hora, surge a questão do homem pensar, né? Em conquistar, pensar no seu pedaço do céu, em conquistar o seu lugar no céu, do certo ou errado, né? Então ele vai viver, no caso, essa dúvida. Portanto, ele vai viver nesse período um pouco de melancolia, né? A melancolia, essa insegurança na decisão, né? Vai envolver esse homem barroco, né? A preocupação, como já falei, a preocupação com a morte, né? Aí vem nesse período as dúvidas, surgimento dos porquês, né, as perguntas novamente. Então ele vai ter essa preocupação, né? Então essa preocupação em fazer o certo e o errado gera uma dúvida, esse contraste no homem barroco que vai aparecer nas suas obras. O gosto pela grandiosidade, ele vai utilizar figuras de linguagem, tipo hipérbole, né? Para engrandecer. Isso é uma característica comum, né, do barroco, né, essa questão de utilizar figuras de linguagem tipo hipérbole para pegar características comuns, né, uma coisa que é comum, e valorizá-la, né, tornar da grandiosidade, né, como diz a característica, né? Engrandecer, exagerar, em algo que a gente vai se referir, né? Por exemplo, numa obra barroca ele pode citar: meu choro ou meu pranto inunda. Olha só, olha o sentido de inundar, um choro, inundar, um pranto, inundar, né? Então é esse tipo de figura que vai aparecer nas obras a literatura barroca, né? Frases interrogativas, né? Vão aparecer para... Essas frases vão fortalecer, né? O que eu acabei de falar agora, né? A questão das dúvidas e das incertezas, né? Vai fazer refletir. As dúvidas e incertezas. O que eu busco? Tem um pequeno trecho, fragmento de Francisco Rodrigues Lobo, que é assim: que amor sigo? Que busco? Que desejo? Quem leio é este vão da fantasia?
Então são essas frases interrogativas, né, que vão aparecer em relação ao homem barroco, né? Essa questão aí do jogo de palavras, o jogo de palavras que nós vamos ver lá na frente, que é o cultismo, né? O cultismo vai ser esse jogo de palavras, né? Que o homem barroco, né, nesse período, vai trabalhar em seus textos, né? Na verdade, o cultismo ele vem ligado ao quê? Ele vem ligado à construção do texto, né? Ele vai trabalhar esse jogo, né, de palavras, o hipérbato, né? As próprias hipérboles vão predominar nesse tipo de texto, ok? A questão do conceptismo, né, também, característica, né, do conceptismo. Nesse caso, o cultismo é o jogo de palavras e o conceptismo vai ser o jogo de ideias, né? De ideias que vão ser trabalhadas, né? Então, esse jogo de ideias é o conceptismo. Se o jogo de palavras está relacionado ao cultismo, esses dois conceitos, né, de forma de produzir, o conceptismo vai ser o jogo de ideias, né? E vão estar relacionadas à forma de argumentar, né? Vão estar em conformidade com técnicas de argumentação. E nesse tipo de texto, né, aparece uma figura de linguagem que é comum nos textos barrocos, a antítese. A antítese é essa figura de linguagem que indica contrariedades, antíteses e os paradoxos, né? O paradoxo que é uma antítese, vamos dizer assim, exagerada. Por exemplo, na música vamos atualizar, né? Uma música do Legião Urbana, um contentamento descontente. É um paradoxo, né? É esse tipo de figura de linguagem que ele vai utilizar. Então vimos um pouco aí da questão do barroco, uma pequena introdução do barroco, quando ele se inicia, né? A questão da presença da reforma e contra-reforma protestante, que vai dar lugar, que vai refletir nas obras barrocas, essa questão da contra-reforma, e as características que vimos também estão relacionadas a isso, né? Essa volta, né, do antropocentrismo ao teocentrismo, ok? Então hoje paramos por aqui, né, a nossa videoaula e continuamos falando sobre o barroco na próxima aula online, na sala de dúvidas. Tiraremos dúvidas e aprofundaremos mais esse assunto. Um forte abraço em todos.